E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Começo falando do meia Robinho, que foi o entrevistado em uma nova série que o Cruzeiro está fazendo no canal do YouTube, contando com a participação aí de jornalistas, né, que fazem parte do quadro do clube e também com alguns sócios torcedores. A destacar nessa entrevista que o Robinho disse que recusou ofertas de clubes importantes da Série A, que vão até brigar pelo título esse ano, porque se sente como um dos responsáveis pelo rebaixamento e quer fazer parte desse processo de colocar o Cruzeiro de volta na primeira divisão. Eu acho legal que o Robinho tenha essa autocrítica, porque ele sim é um dos responsáveis pelo rebaixamento do Cruzeiro, por aquilo que não jogou dentro de campo e por ser um dos líderes da panela. Sobre ele ter recusado clubes importantes, se ele tá falando a gente finge que acredita, tá? Na minha avaliação, pelo menos, o Robinho não deixou o Cruzeiro por causa da lesão, né? Ninguém iria contratar um jogador lesionado e o clube que eu me lembro de ter demonstrado o interesse dele no final do ano passado foi o Internacional, que de fato é hoje um time que briga pelas competições importantes. Certamente para o Robinho seria mais interessante estar no Internacional do que seguir jogando no Cruzeiro. Mas por essa entrevista fica claro que ele deve continuar no clube, parece engajado em nos ajudar e eu espero que assim seja, tá? O Robinho tecnicamente tem qualidade. Se ele estiver se cuidando, acredito que vai nos ajudar bastante sim. E o mais engraçado da entrevista foi ele falando que o filho de 9 anos, né, ficou alguns dias sem conversar com ele quando foi consumado o rebaixamento. Por isso a gente pode entender, né, que o filho do Robinho de 9 anos tem mais capacidade de cobrar e de lidar com o jogador medalhão do que toda a diretoria do Cruzeiro no ano passado. O meia Luiz Fernando, de 26 anos, que chegou ao Cruzeiro na temporada 2015 vindo do Campinense, ele pediu a sua rescisão de contrato lá no América de Natal, onde estava jogando emprestado, porque não se vê jogando uma Série D de Campeonato Brasileiro. O contrato dele com o Cruzeiro se encerra agora no mês de junho, tá? E o jogador estava até disputando o Campeonato Potiguar aí pelo América, mas devido à paralisação nas competições, a incerteza de quando é que as competições vão retornar, o jogador pediu a rescisão, falou que não quer mais ficar lá. Com isso ele deve retornar ao Cruzeiro e ficar treinando em separado até o final do seu vínculo, o que não é novidade para o Luiz Fernando, que durante todo o ano de 2019 ficou treinando separado na Toca da Raposa. E eu resolvi dar atenção para essa notícia pelo momento gás nobre, né? O Luiz Fernando jogou 4 partidas pelo América de Natal, não teve nenhum destaque. Antes disso ele teve um período emprestado no Guarani, não jogou bem. Teve no Criciúma, não jogou bem. Teve no Mirassol, também não jogou bem. E se sente bom demais para jogar uma Série D de Campeonato Brasileiro. Só resta desejar realmente muito sucesso aí pro Luiz no restante da sua carreira. Quem tá treinando em separado atualmente é o lateral esquerdo Marcelo Hermes. Tem reportagem lá no Globoesporte.com em que o jogador fala que tem interesse em ser reintegrado, em ajudar o Cruzeiro nessa temporada, e aí eu faço o grande questionamento. O Marcelo Hermes ajuda mais o Cruzeiro em campo, jogando pelo Cruzeiro, ou indo embora para outro clube? Algumas equipes manifestaram interesse no jogador, né? Parecia bem encaminhado que ele seria emprestado pelo Cruzeiro, mas isso não aconteceu até agora. Se der certo aquela iniciativa, o plano A do Cruzeiro, que é a reintegração do Dodô, a ativação de um novo contrato dentro da realidade financeira do Cruzeiro, eu acho que o Dodô seria um acréscimo de qualidade e não teria por que a gente manter o Hermes. A passagem dele pelo Cruzeiro em 2018 foi muito ruim. Um grande exemplo disso é o fato do Mano Menezes ter preferido improvisar o Lucas Romero na lateral esquerda na final da Copa do Brasil, porque não confiava no Marcelo Hermes para substituir o Egídio, né? Nem se tratava de um lateral esquerdo bom, era só o Egídio, mas ainda assim dava mais medo botar o Hermes do que improvisar o Romero, e o Romero jogou demais naquela final. A contratação dele em definitivo no início do ano passado foi injustificável, tá? Uma itairzada que ninguém conseguiu explicar até agora por que o Cruzeiro ficou com ele, e ainda assinou contrato de 3 anos, né? O Marcelo Hermes tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2021. Mas eu confesso que a cada vez que eu vejo o João Lucas em campo, eu gosto mais do Marcelo Hermes. Então eu gostaria que vocês opinassem se acham positivo ou não uma reintegração desse jogador. O superintendente jurídico do Cruzeiro, Cris Bretas, foi um dos principais personagens do clube nos últimos dias. Primeira questão que eu quero abordar sobre ele foi a explicação dele sobre as dívidas na FIFA que o Cruzeiro tem hoje. O Cruzeiro está fazendo um condomínio de credores para tentar resolver essas pendências e, segundo o Cris Bretas, isso funcionaria do seguinte modo: todos os jogadores vendidos pelo clube teriam um percentual das vendas destinado ao condomínio para o pagamento dessas dívidas.
todos os atletas do clube, inclusive os da base, entram nesse acordo. No entanto, dos clubes procurados, nenhum deles aceitou a proposta. Alguns clubes, como o Independiente Del Valle e o Defensor, até aceitaram renegociar, conversar, abrir uma nova conversa, dar algum prazo para o Cruzeiro quitar, mas outros clubes, como por exemplo o Al-Ahda dos Emirados Árabes, que o Cruzeiro deve o empréstimo do volante Denilson, e o Zorya da Ucrânia, que envolve a compra do atacante William Bigode lá em 2014, esses clubes não querem conversa, não querem abrir negociação, o Cruzeiro vai ter que pagar para não ter punições esportivas. E segundo o Cris Bretas, esses são os casos mais preocupantes no momento. Tem caso, por exemplo, vencendo já no final do mês de maio, o Cruzeiro tem que pagar 4 milhões e 200 mil reais para não ter nenhuma punição, que pode ser perda de ponto e dependendo até rebaixamento. E o Cruzeiro vai ter que dar um jeito de resolver essas situações, se não conseguir negociando diretamente com os clubes, que vai bater na porta lá do Pedro Lourenço, pedir para que dê alguma ajuda ao Cruzeiro, se é que é possível. Se não for possível conseguir com ele, vai ter que pegar empréstimo bancário, vai ter que fazer de tudo, de qualquer sacrifício para não tomar punição esportiva, porque se o Cruzeiro perder pontos, isso é uma coisa que pode atrapalhar a nossa luta pelo acesso à Série A. Se a gente for rebaixado para uma Série C, piorou, né? E devido à negligência e à incompetência das últimas administrações do clube, agora é isso que vai ter que ser feito. E é sempre importante a gente ter em mente que se o Cruzeiro não retornar para a Série A já nessa primeira temporada de Série B, a gente não sabe se vai existir Cruzeiro daqui a pouco, tá? A grande verdade é essa, o clube precisa do acesso para se tornar viável nos próximos anos. Outra questão importante abordada aí pelo Cris Bretas foi a respeito da modernização do estatuto do clube. Segundo ele, o novo documento já está pronto, tá? Vai passar agora pelo crivo aí do Conselho Gestor. Se for aprovado, vai ser divulgado amplamente aí para todos os torcedores, associados e tudo mais. Lembrando que qualquer mudança no estatuto tem que ser passada por votação, né? E tem que ser aprovada em reunião do Conselho. E essa reunião a gente não sabe quando é que vai acontecer, devido ao cenário de pandemia que estamos vivendo. É impossível dar opinião sobre um estatuto que a gente ainda não tem acesso, né? Mas certamente se tiver ali pelo menos medidas que protegem o clube contra dirigentes que estejam dispostos a destruí-lo, como a gente viu recentemente, já vai ser uma modernização válida. A melhor notícia que a gente teve sobre o Cruzeiro nos últimos dias foi o retorno ao Profut, tá? O Cruzeiro conseguiu uma liminar para esse retorno que ainda não é definitivo, mas já significa um desafogo muito importante para o clube. O Cruzeiro foi excluído do Profut no fim do ano passado por ficar mais de 3 meses sem pagar as parcelas do refinanciamento. Isso está previsto em contrato. A argumentação da defesa do Cruzeiro para esse retorno ao Profut é que o clube em anos anteriores tinha pago valores mais altos e esse valor a mais ele cobriria a falha que o Cruzeiro teve, né, por ficar aí mais de 3 meses sem pagar em 2019. Mesmo num cálculo ali, numa projeção pessimista, né, já seria suficiente esse valor que o Cruzeiro pagou a mais para quitar alguns meses. Não quitaria todos eles, a gente teria sim alguma parcela atrasada, mas não 3 parcelas, ou seja, não era suficiente para a gente ser excluído do programa. Para tornar mais compreensível o tamanho da importância desse retorno ao Profut, de acordo com o Anísio Ciscotto, né, que é membro atualmente do Conselho Gestor, as dívidas trabalhistas do Cruzeiro fora do Profut, elas ficariam na casa de 240 milhões de reais. Com a reinclusão do clube ao Profut, o valor dessa dívida vai para 150 milhões. Ou seja, são 90 milhões de reais que seriam perdidos aí em abatimento por pura irresponsabilidade da gestão Wagner e Itair. O que nos resta é torcer para que a APFut aceite o recurso que o Cruzeiro apresentou já há algum tempo, que essa liminar seja aceita de forma definitiva e que o Cruzeiro siga pagando o parcelamento direitinho aí nos próximos meses agora, deixe tudo em dia, que a gente não volte a ter problemas com essa situação. A respeito do garoto que foi anunciado pelo Cruzeiro no início da semana, né, o Choco, de 18 anos, que veio lá do Alverca de Portugal, inicialmente para integrar o nosso time sub-20, teve uma treta aí nos bastidores do clube que eu acho importante a gente pontuar, até para entender um pouco mais como é que funciona essa politicagem. O Léo Portela, que é um deputado estadual que está super engajado em assuntos do Cruzeiro desde o fim do ano passado, criticou essa contratação e fez insinuações de que o atleta estaria gordo. Pois bem, a opinião de um deputado deveria ser irrelevante, como é a opinião de cada um de nós torcedores, né? O problema é que esse camarada tem relação muito próxima com o Sérgio Santos Rodrigues, que provavelmente será o novo presidente do Cruzeiro a partir do mês de junho, até porque hoje o Sérgio é o único candidato. E não é correto alguém que tem participação e provavelmente influência numa futura gestão do clube ficar fazendo insinuações desse tipo sobre um atleta que é ativo do clube, ou que pelo menos pode ser. Uma coisa é o torcedor opinar que um jogador parece ser gordo, outra bem diferente é alguém
alguém que está diretamente ligado à gestão do clube. Não pode ter esse tipo de posicionamento público. O Carlos Ferreira, né, que é o membro do conselho gestor que está mais ligado aí à parte do futebol, esclareceu um pouco mais sobre a chegada do Choco. Ele vem com um empréstimo gratuito e o valor fixado para a compra de 50% dos direitos econômicos, caso o Cruzeiro queira, é no valor de 100 mil euros. Um valor baixíssimo para a realidade do futebol e bem dentro da realidade do Cruzeiro. Então, se o garoto se destacar, nada mais natural que o Cruzeiro o adquira em definitivo depois. E se o jogador é gordo ou não, vocês estão vendo alguns lances dele aí e tirem suas próprias conclusões. Particularmente, eu não tive essa impressão sobre ele. E sobre o Léo Portela, gente querendo se aproveitar politicamente de torcida de futebol é uma coisa mais antiga que andar pra frente, tá? No Cruzeiro a gente viu isso acontecendo com o Zezé Perrella, o Gilvan tentou fazer isso e não obteve sucesso, e hoje o prefeito de Belo Horizonte é um cara que só foi eleito por causa da sua relação enquanto presidente do nosso rival Atlético. Particularmente, eu detesto essas relações promíscuas entre políticos e dirigentes de clube de futebol, simplesmente porque sempre quem perde é a torcida e quem ganha são esses indivíduos, seja com novos mandatos ou com benefícios, digamos assim, mal explicados. Mas concordo com um ponto que tem sido abordado pelo Portela, que existe no Cruzeiro uma certa trama, né, de tráfico de influências e informações privilegiadas para uns e outros, que realmente precisa ser esclarecido. É muito estranho o histórico vazamento de informações de dentro do Cruzeiro para certos veículos de imprensa e para certas pessoas. Espero que se consiga provar e mostrar para todo mundo quem são os responsáveis por esses vazamentos, quem é que se beneficia com esse papo, e espero mais ainda que a torcida do Cruzeiro tenha aprendido com os acontecidos dos últimos anos e não caia no conto do próximo populista que certamente vai aparecer querendo a força da torcida do Cruzeiro para conseguir seus objetivos. Encerro esse vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!